confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Jerry Bridges. Capítulo 5. O governo de Deus sobre as nações. Deus determina vitórias militares, além de governar as decisões dos governantes. Deus também governa nas vitórias e derrotas entre nações no campo de batalha. A verdade afirmada em Provérbios, capítulo 21, verso 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É uma das verdades mais frequentemente declaradas acerca da soberania de Deus em todo o Antigo Testamento. Considere os seguintes textos, dentre os muitos que poderiam ter sido selecionados. Alguma ênfase acrescentada em cada uma das citações. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até ao limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Livro dos Juízes, capítulo 7, verso 2, verso 3 e verso 22. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14, verso 6, verso 15 e verso 20. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos. É assim sabereis que eu sou o Senhor. 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. Ao 7º dia, travou-se a batalha, e os filhos de Israel, num só dia, feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, verso 28 e 29. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então
clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritaram, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 13, verso 14 e 16. Por causa dessas claras afirmações da soberania de Deus na guerra, nós, como cristãos, deveríamos colocar nossa confiança em Deus e não no poder bélico de nossa nação. Conforme diz o Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Ou, conforme outro salmista diz, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Salmo 33, verso 16 e 17. Para reafirmar as verdades expressas no Salmo, numa linguagem moderna, poderíamos dizer: alguns confiam em ogivas nucleares e em grandes exércitos, mas nós confiamos em Deus, pois nenhum país é salvo pelo tamanho de suas forças militares ou pelo poderio do seu armamento militar. Ao contrário, a vitória vem de Deus. O debate político norte-americano acerca do tamanho de seu arsenal nuclear, o número de porta-aviões e submarinos necessários à Marinha é, em certo sentido, um debate vão. Ambos os lados estão confiando, em última análise, na musculatura nuclear. A única coisa que difere é a quantidade de armamento necessário. Entretanto, o cristão precisa confiar em Deus e não no poderio militar, seja qual for o seu tamanho. Isso não significa que os norte-americanos devam liberar todo o contingente militar e aposentar todos os porta-aviões e tanques de guerra. Significa que nem os norte-americanos e nem nós devemos colocar nossa confiança neles. O salmista disse: não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Salmo 44, verso 6. Ele não confiava em seu arco ou em sua espada, mas nem por isso os descartou. Ele reconheceu que um exército precisa lutar, mas que Deus concede a vitória na batalha a quem ele quiser. Em Isaías, capítulo 5, ao final de uma série de ais pronunciados contra a perversa Judá, o profeta prediz uma invasão iminente do exército assírio, em resposta ao assobio de convocação de Deus. Versículo 26. Isaías descreve a condição de preparo desse exército com as seguintes palavras: e vem apressadamente, não há entre elas cansado, nem quem tropece. Ninguém tosqueneja, nem dorme. Versículos 26 e 27. Ele então acrescenta a afirmação surpreendente: nem se lhe rompe das sandálias a correia. Versículo 27.
Na linguagem moderna, isso seria o equivalente a dizer: nem mesmo o laço do cadarço de qualquer soldado se desfará. Vemos nessa declaração não apenas uma afirmação da soberania absoluta de Deus, mas também a perfeição com a qual sua soberania penetra até os mínimos detalhes. Nada fica à mercê do acaso. Nem mesmo a correia de uma sandália ou o cadarço de um coturno. Todos já ouvimos a velha afirmação: pela falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Pela falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. Pela falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Pela falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Os detalhes são importantes, e Deus é tão soberano sobre os detalhes quanto é sobre o que chamamos de panorama geral. No livro de Isaías, capítulo 5, o profeta nos garante que, na soberania de Deus sobre o campo de batalha, aquele prego que falta e que conduz à derrota jamais será perdido. A vitória pertence ao Senhor e à nação que ele escolhe. Por causa da soberania de Deus na batalha, podemos também ficar firmes diante da ameaça de um holocausto nuclear. Um desastre desse porte não pode acontecer fora da vontade soberana de Deus. Obviamente, nenhum de nós sabe qual é a vontade soberana de Deus quanto a esse assunto, de forma que não podemos descartar a possibilidade de uma ampla destruição nuclear. O que podemos, sim, é eliminar a possibilidade de isso acontecer puramente por meio da mão descontrolada de algum louco ou de algum oficial militar descuidado. Deus controla tanto a mão do tirano louco quanto do oficial descuidado. Como cristãos, não devemos nos tornar vítimas da ansiedade nuclear de nossos dias. Em vez disso, devemos confiar no controle soberano de Deus e orar a Ele pedindo proteção de um possível holocausto. Toda essa questão a respeito da soberania de Deus no campo de batalha é delicada, pois temos uma tendência inata de achar que nosso país está sempre certo. Pressupomos que Deus abençoará ao nosso lado com a vitória. A Bíblia não fornece qualquer apoio a essa visão. Na realidade, de acordo com a história bíblica, às vezes, Deus usa uma nação ímpia para punir outra. Depois, ele se volta contra a primeira nação e a pune por seu pecado. Deus usou o exército assírio para punir Judá, chamando a Síria de cetro da minha ira. A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. E dizendo: envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordem. Isaías, capítulo 10, versos 5 e 6. Deus afirma claramente que ele está enviando a Assíria contra Judá, uma nação ímpia contra outra. Além disso, a Bíblia é muito clara quanto ao fato de que o rei da Assíria não se considerava um agente divino de punição. Ela, a mente do rei. Porém, assim, de acordo com a vontade de Deus, não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Versículo 7. Portanto, disse Deus:
Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos, porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Versículos 12 e 13. As chamadas nações soberanas do mundo não são verdadeiramente soberanas. Elas não são nada de instrumentos nas mãos de Deus para realizar a sua vontade. Por vezes, para proteger seu povo. Por vezes, para abrir as portas para o avanço do Evangelho. E por vezes, para ser seu instrumento de juízo contra o ímpio. À medida que Deus olha para as nações que realizam seu propósito, mesmo quando se rebelam contra ele, Deus as vê como nada além de seus instrumentos. Ele diz: porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Isaías, capítulo 10, verso 15. Essas nações poderosas, até mesmo as do nosso tempo, nada mais são do que um machado ou uma serra na mão de Deus. Elas podem até se gabar de sua força e de seu poder, mas tal poder é eficaz apenas à medida que Deus assim determina soberanamente. Vemos que Deus está firmemente no controle da história, das nações e governantes que, de nossa perspectiva humana, determinam a história. Deus estabelece governos, determina quem irá governar e por quanto tempo. É soberano sobre os conselhos de Estado. Move governantes para que tomem tanto decisões sábias quanto tolas. Concede vitória ou derrota na guerra e usa nações ímpias para executar a sua vontade. Conforme sugerido pelo nosso irmão iraniano, a história é como uma tapeçaria gigantesca, com desenhos muito intrincados e complexos. Durante nosso limitado tempo de vida, enxergamos apenas uma pequena fração do desenho. Além disso, conforme observado por outros, enxergamos a tapeçaria pelo avesso. O avesso de uma tapeçaria normalmente não faz sentido. Até mesmo o lado visível da tapeçaria não faz muito sentido se observarmos apenas um pedacinho dela. Apenas Deus enxerga o lado visível. E apenas Ele enxerga a tapeçaria com seu desenho completo. Portanto, precisamos confiar nele para que trabalhe todos os detalhes da história para a sua glória, sabendo que a glória dele e o nosso bem estão divinamente atrelados. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.